Bom dia a todos. Agora iniciando oficialmente a nossa quinta live da série Reflexões sobre o Novo Normal na Escola. Prazer estar com a sala sempre cheia, cada vez mais escolas comentando e participando ativamente conosco desse momento que para nós é tão importante de trocar experiências, de aproximar os mantenedores de escolas, de elevar o padrão de decisão na gestão das instituições de ensino. Esse trabalho também tem sido muito gratificante para nós. A gente tem recebido muita mensagem das escolas e gostaríamos também de retribuir um pouco essa gratidão com a atenção que todos têm nos dado e repercutido algumas das ideias que a gente vem trazendo aqui. E esse é o momento de começar tomar uma das decisões mais importantes no ano para os mantenedores e diretores de escola. A decisão sobre preço, sobre o reajuste das anuidades. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a reflexão sobre isso, trazer uma bagagem um pouco mais conceitual. Claro que a introdutória é o que permite num tempo curto, mas já ajuda a gente a entender um pouco melhor os elementos fundamentais para essa decisão. E trouxemos também resultado de uma enquete que realizamos. Muitos de vocês participaram respondendo, e a gente agradece essa atenção, com as expectativas que estão sendo formadas já para a decisão desse ano em relação ao ano que vem, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos, sobre essa expectativa de mercado. Depois a gente abre para as perguntas e respostas, para que a gente possa interagir um pouco mais e aprofundar algum outro ponto ou trazer alguma ideia também do que vem acontecendo em cada ambiente. Então, anuidades 2021, definição dos reajustes, essa é o assunto do dia. Espero que a gente tenha uma hora bastante produtiva. Vou passar para o Bayar fazer essa primeira parte da introdução conceitual. Bom dia, Bayar. Manda brasa. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. E primeiro nós vamos começar com uma reflexão, porque talvez alguns, num momento como esse, já falar de anuidade, não estou nem com cabeça com isso e tudo mais, mas o que a gente quer apresentar aqui para vocês, e nosso objetivo ao final dessa live, é que vocês saiam com a consciência de que essa é uma decisão profundamente estratégica e que ela deve ser refletida e muitos fatores devem ser levados em consideração. Então, se a gente for pensar bem, já era para ter sido pensado, começado a refletir esse assunto em junho e julho. E por toda essa questão, a gente não trouxe para cá esse assunto, mas agora já está batendo a porta a decisão sobre anuidades. Para a gente refletir sobre isso, eu quero que vocês respondam para mim duas perguntas, respondam mentalmente, né? Façam esse exercício na sua cabeça. Eu vou colocar duas imagens aqui, ó. Então, pense o seguinte, na primeira pergunta agora, nesse momento aí, se fosse oferecido para você esses dois cafés, essas duas xícaras de café, quanto que você estaria disposto a pagar por cada uma delas? Então, olhe as duas imagens e pense na sua cabeça um valor que, olha, se me fizesse assim, ó, tá aqui o seu café, pague o quanto você achar que vale. Quanto você pagaria? Essa é a primeira pergunta, guarde esse valor com você. Agora, a segunda. Esse valor que você colocou na sua cabeça sobre cada um dessas duas imagens, cada uma dessas duas imagens, é o seu preço de reserva. Ou seja, se você sentar num lugar e pedir um café, e o valor da tabela estiver igual ou abaixo desse valor que você pensou, você paga o café e toma o café, pede ele. Se estiver acima desse valor que você pensou, você provavelmente vai levantar e sair ou vai trocar por uma outra bebida. Isso é o chamado preço de reserva, que todo mundo tem, evidentemente diferente de acordo com a sua preferência,
para todos os produtos. Vamos além desse preço de reserva. Agora eu vou colocar o seguinte. Vamos refletir sobre isso aqui, ó. Essa primeira xícara de café, ela custa R$ 1,50. E esse outro café, uma xícara, custa R$ 12. Essas são as informações que você tem. E agora vamos pensar o que você espera desses dois produtos, serviços. Quando você olha o preço de algo, o preço basicamente é informação. Esse é um conceito que a gente não está acostumado a ver, mas o preço ele carrega consigo uma grande quantidade de informação. Veja bem, antes, provavelmente na primeira tela, você pensou um único preço para as duas xícaras. Você achou que eram produtos semelhantes pelas imagens. Quando eu apresentei o preço, você naturalmente já associou características ao café de R$ 1,50 e já associou características ao café de R$ 12. Provavelmente você pensou que esse de R$ 1,50 seria um café expresso normal, você vai tomar no balcão de padaria, num lugar bem mais informal, você não vai ter tanta expectativa quanto ao gosto dele. O de R$ 12 você já deve ter associado a um lugar com uma ambientação diferente, um lugar requintado. Provavelmente os grãos desse café têm uma origem específica, é uma experiência diferente. Então, toda vez que as pessoas ficam sabendo de preços e de preços relativos, ou seja, comparando com outros produtos, vem junto toda uma expectativa e uma abordagem que as pessoas colocam sobre qualquer produto, inclusive sobre escola. E esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter ao decidir preços sobre os nossos serviços e o posicionamento que nós estamos. Por exemplo, se você encontrar no Mercado Livre uma bolsa da Chanel por $100, você não vai pensar que é uma baita oportunidade para você fazer um ótimo negócio. Você vai pensar, deve ser falsificada. Então, muitas vezes... Coisas, né? Oi? Pode ser que você pense as duas coisas, né? Se você conhece... Então, o que você vai... Você tem que tomar cuidado em não descaracterizar o preço do serviço que você oferece. O contrário também é a mesma coisa, né? Não adianta você oferecer um determinado produto por um valor muito maior se os dois forem iguais. Você tem que trazer toda uma construção de marca ou de serviço, de posicionamento e tudo mais, que justifique e que diferencie os produtos. Então, essa é a nossa primeira informação que nos ajuda a refletir no dia de hoje. O preço carrega consigo características e atributos que as pessoas vão criar expectativas sobre o que vão receber. Ok? Então, para entrar agora em 3 critérios de abordagem na definição de preço, um conceito que nós criamos dentro da Alabama é o ciclo de geração de valor. Talvez muitos de vocês já viram isso. Ele é muito mais amplo, aqui ele está só um pedaço, né? É a ideia de como a escola, o negócio escola, gera valor tanto para os seus acionistas quanto para os seus alunos e para os seus funcionários, né? Como é que circula a riqueza dentro de uma instituição de ensino. E um pedaço que tem origina as receitas operacionais, é esse quadrinho, esse retângulo, na verdade, que da onde vem o faturamento da escola? Ele vem da quantidade de alunos formada pela capacidade da escola de reter alunos e de atrair novos. Então, é a quantidade de alunos vezes o quanto ela cobra, menos a política de descontos que ela trabalha e menos a gestão de inadimplência que ela enfrenta. Então, esse retângulo aqui define todo o faturamento de um ano da escola. Então, aqui a gente tem estratégias de marketing de serviço para determinar o número de alunos. Descontos de inadimplência, a gente tem políticas que devem ser seguidas e cumpridas dentro da escola. E hoje é o momento da gente falar de preço
e de anuidade, porque essa definição é importante, porque ela é o multiplicador que vai definir o nosso faturamento do ano que vem. Então, eu vou devolver a palavra para o Maurício e mais tarde eu volto. Eu acho que é importante, antes até de passar para o próximo slide, Baiano, comentar o seguinte. Quando a gente começa a estudar lá a economia, a gente tem aquela curva de oferta e demanda. Então, quanto menor o preço, maior a quantidade eu vou ser capaz de vender. Mas esse raciocínio, especialmente em tempos de pandemia, tem levado alguns mantenedores àquela expectativa de, se eu não aumentar a minha mensalidade, eu vou conseguir reter mais os meus alunos, vou fidelizar melhor, porque as famílias estão em dificuldade. Eu vou atrair mais alunos novos, né? E esse raciocínio, talvez ele consuma muito mais a margem que a escola tem do que realmente atraia novos clientes para a escola a ponto de crescer e compensar essa perda de receita. Então, com o ponto de partida aqui, eu já quero provocar um pouquinho em quem está nos assistindo essa preocupação de que você, ao ter uma política de preço, uma decisão de preço impulsiva, definida muito pelo momento e até meio arriscada de, não, eu vou congelar os preços, eu vou dar descontos a mais. Isso tudo consome muito mais o poder da escola depois executar os seus projetos, pagar as suas contas, do que realmente vai trazer uma avalanche de novos alunos a ponto de compensar essa perda. Essa equação aí, número de alunos vezes o preço, ela tem um peso muito grande no resultado da escola. Quer dizer, é daí que vai vir a fonte de recursos. Então, é claro que você também não vai abusar de preço, como acho que você já explorou bem na questão do café. A gente tem que ter um bom senso nesse sentido. Mas eu queria já meio que provocar a ideia e começar aí a cutucar aqueles que estão pensando em congelamento, porque realmente não me parece, e a gente já discutiu bastante isso também com outros contextos de escolas, ter sido boas as decisões de quem congelou no passado, mesmo em situações mais extremas, né? Mas vamos adiante para entender agora conceitualmente e aprofundar essa questão mais adiante. Bom, para decidir preço, eu acho que a gente tem que considerar pelo menos 3 fatores fundamentais. Vamos imaginar aqui, para tentar ser mais didático, essa embalagem de espumante, né? Hoje nós estamos bastante na sessão de bebidas aqui na live, né? Começamos pelo cafezinho, que é 9 horas que a gente começa, e quando terminar a live lá pelas 11, já dá para abrir um espumante geladinho, porque hoje é sexta. Então vamos pensar na embalagem do espumante. Ela tem 3 fatores ali que influenciam e que vão ser importantes ser considerados para pensar como que eu vou manter esse espumante dentro da garrafa, né? Um fator interno, que é o próprio espumante, que exerce uma vontade enorme de escapar da garrafa. São os nossos custos, né? Se você chacoalhar a garrafa, periga a rolha soltar, não é isso? Se você não tem controle sobre custos, você vai ter uma pressão enorme sobre os seus preços, né? Eles vão forçar os seus preços para cima. Então, um dos pontos fundamentais é a escola perceber se ela tem processos eficientes. Se eu estou pagando uma hora-aula justa, se eu não tenho janelas no horário, se eu não tenho desperdício de água e de energia, se eu não tenho mais gente do que precisa numa atividade administrativa, todos esses custos mal gerenciados vão exercer uma pressão enorme sobre os nossos preços. E a gente, então, precisa cuidar disso. A decisão de preço passa por uma decisão sobre custos. A capacidade de resistência das famílias é o terceiro. Eu vou passar primeiro o fator externo. A concorrência é outro fator que pressiona os nossos preços para baixo. Porque se eu tenho uma escola que cobra muito caro e eu passo a ter concorrentes com preços mais baixos e qualidade semelhante, estrutura semelhante, todo mundo está meio assustado aí com os modelos low cost, que a gente fala, né, das escolas de baixo custo, eu começo a ter uma pressão sobre os meus preços para baixo, porque a minha família começa a ter alternativas mais em conta no mercado, de qualidade semelhante, e a gente percebe hoje também que a relação entre as escolas e as famílias já não é mais tão semelhante ao antigo médico de família, que eu não largo de jeito nenhum, né? Ela já está ficando mais a gente com plano de saúde, né? Se tiver uma condição mais em conta, isso tem um peso muito grande no meu orçamento, eu vou pular para lá, né? Os vínculos já não estão sendo
tão estreitos como já foram no passado, né? Com professores, com a equipe pedagógica, assim por diante. E nós temos também um fator que é a capacidade, é esse preço de reserva que o Bar colocou ali, né? A questão do orçamento familiar, né? A capacidade de resistência da família. A família aguenta pagar essa mensalidade? E em tempos de pandemia, a gente percebeu uma mudança bastante importante nesse aspecto. Muitas famílias fiéis à escola, que acompanhavam a escola, passaram a ter dificuldade de manter o pagamento das mensalidades. Então, não é nem porque um concorrente surgiu e nem porque os nossos custos aumentaram. É porque o orçamento familiar deixou de permitir. Em algumas escolas, até que eram as mais caras da cidade, começou a ter saída de alunos para a escola pública, de uma vez só. A gente sempre falou que, em tempos de crise, a escola muito cara perdia alunos para a escola cara. A escola cara para a escola mediana. A mediana para a escola barata e a escola barata para a escola pública. E, em tempos de aquecimento econômico, essa escadinha rodava ao contrário, né? Quem estava na escola pública tem o sonho de colocar numa escola particular. Quem estava numa escola mais em conta ia para uma escola mais elitizada. Aqui não. Esses tempos aconteceram alguns atalhos. Gente de escolas mais elitizadas pulando diretamente para uma escola pública. Porque eu pagava R$ 1.500 por mês de mensalidade e agora eu não tenho disposição para pagar nada. Não adianta cair de 1.500 para 900, porque a minha família está com orçamento familiar muito mais restrito e eu tenho que priorizar a questão de alimentação, por exemplo. Isso aconteceu em alguns casos. Não é a regra geral, não é a maioria, não é a moda. Mas, de toda forma, já percebe-se que a capacidade de resistência do orçamento familiar é um fator muito relevante e ganhou importância nesses tempos de crise que nós estamos vivenciando. Então, são 3 fatores, vamos explorar um pouquinho mais cada um deles conceitualmente. O primeiro, a questão dos custos ali, a questão da pressão interna para que o preço suba. Né? Tem um jargão aí, um dito popular na gestão que fala que custo é que nem unha. Você tem que cortar sempre porque ele cresce naturalmente. Né? Então, tem que toda hora ficar de olho no corte de custos. Antigamente, a gente tinha uma situação em que geralmente os fornecedores de produtos e serviços eles tinham mais poder do que os clientes. Né? O mercado estava com um deslocamento de poder muito mais para as empresas que produziam do que para as famílias que compravam. Então, como é que o meu tio marceneiro, por exemplo, ele dava orçamento de uma copa, de uma cozinha, de um mobiliário para a sua casa? Ele me ensinou isso quando eu era criança, eu já gostava de administração, e ele falava assim, eu pego o custo de mão de obra e o custo de matéria-prima. E eu faço a conta, quanto eu vou gastar de madeira e quanto que eu vou gastar de horas de máquina e de operário ali. Eu faço essa conta e aí eu ponho o dobro. Eu ponho do mesmo tamanho do custo, eu ponho a minha margem. E aí eu chego no preço que eu vou oferecer para o cliente. Então, quando o cliente vem aqui, ele me pede lá uma mesa, cadeira, etc. Eu falo, vou gastar tanto para fazer, ou vou te cobrar o dobro. Então, se vai me custar 1.000, eu te cobro 2.000. 1.000 é o meu custo, 1.000 é a minha margem, 2.000 é o meu preço. E pronto. Né? Como o produtor tinha mais poder do que o consumidor, ficava fácil fazer a conta. Lá no tempo inflacionário, para trazer um exemplo de escolas, de certa forma acontecia isso. Porque a gente tinha os nossos custos de folha, subia muito o preço, etc. E a gente todo ano reajustava. Reajustava 40%, 80%. A mensalidade tinha que ser assim. E muitas vezes até só no adiamento de despesas e segurar essa receita por alguns dias, ganhava lá no overnight, né? Ganhava algum recurso a mais aí. Só que isso já foi. Hoje nós vivemos um contexto em que você tem muito mais oferta e as famílias têm muito mais opções de escolha. O mercado mudou, né? Não só na educação, mas em todas as áreas. Então, quando você vai comprar uma geladeira hoje, né? Eu sou francano, eu ia lá no Magazine Luiza, em Franca, e comprava uma geladeira no Magazine Luiza. E provavelmente eu ia no Magazine Luiza e no Magazine Luiza. E eu podia ver se parcelava, eu podia pensar num desconto, mas certamente era ali mesmo, não tinha muitas opções e realmente era o adequado.
Hoje, se você puser no Google lá, geladeira, não sei o quê, você vai perceber que você tem dezenas de opções. Um tem pronta entrega, outro tem preço melhor, outro tem mais parcelamento, todos aceitam cartão. A competição te dá um poder muito maior de decisão e de escolha enquanto cliente, enquanto consumidor. Então, o preço passou a ser dado pelo mercado, pela comparação com os outros, e não mais com a sua autoridade aqui de definir o preço por sua conta, como fazia o meu tio. Ele não podia mais pegar o custo, dobrar para chegar no preço. O preço é dado pelas ofertas que tem no mercado. Se ele falar, me custa 1.000, eu ponho mais 1.000 e te vendo por 2.000, o cliente não fala, como é que o senhor parcela? O cliente fala, tá bom, eu vou ver em outro lugar primeiro. E se ele encontrar por 1.500, por 1.600, ele compra do outro, né? Então, o preço passou a ser dado pela comparação com outras ofertas. E agora a gente passou a ter um problema, porque nós temos que controlar o nosso custo para que sobre alguma margem nesse preço. Mudou a equação sobre preço. Não é mais, eu tenho um custo dado por mim mesmo, somo a margem e chego no preço. Agora eu tenho um preço de mercado que é competitivo e eu preciso manter os meus custos baixos o suficiente para que sobre alguma margem razoável para o meu negócio funcionar bem. Então, preço tem muito a ver com a gestão de custos e essa é uma decisão que a gente tem que tomar considerando tudo isso. Qual que é o problema aqui? Muitas vezes você entra com a sua escola num leilão de preços e o seu concorrente tem uma estrutura de custos mais vantajosa que a sua. Então, ele trabalha com hora-aula mais barata, ele trabalha com mais informalidade, ele trabalha numa estrutura precária e ele pratica preços 40% mais baixos do que o seu. E aí você começa a ficar com raiva e fala assim, não, então tá, ele deu 40, eu dou 50. Aí você pensa, agora todo mundo que é aluno dele vem para a minha escola? Não é bem assim. Ele pega, às vezes, baixa mais um pouquinho e ele mesmo assim consegue manter os alunos lá. Só que você tem uma margem muito estreita, que seus custos são altos, e quando você dá 10, 20, 30% de desconto, você passa a trabalhar abaixo do seu custo. E trabalhar abaixo do custo, gente, é aquela situação terrível. Porque quanto mais a gente vende, mais o rombo no orçamento aumenta. Porque se você precisa, para entregar um produto de 10 mil reais no ano e está vendendo a 9 mil, para cada um que você está vendendo, você está perdendo 1.000. Se você conseguir vender mais ainda, pior vai ficar. Claro que a gente não está fazendo aqui uma abordagem só de custos, daria para fazer uma live inteirinha sobre margem de contribuição e aprimorar isso. Mas o ponto que eu quero reforçar nesse momento é tomem cuidado para não entrar em guerras de preço e dar descontos muito grandes, trabalhar abaixo do seu custo. Trabalhar abaixo do custo, correndo atrás de um caixa para pagar 13º e tudo mais, compromete a situação financeira da sua escola e também prejudica o próprio mercado em que você está inserido, que desvaloriza todo mundo. Se todo mundo vender o cafezinho a R$ 1,50, ninguém vai conseguir vender cafezinho a R$ 3, muito menos a 12, como a gente viu ali. Alguém comentou que é café do aeroporto, né? Em hotéis também, né? Aquele balcãozinho de hotel, na hora que você está esperando a esposa descer, o pessoal tomar um cafezinho ali na saída, aí você descobre que o cafezinho era 12, né? Você fala, caramba, né, meu? Eu achei que eu ia tomar um cafezinho, botar uma nota ali de 10, ainda ia pegar uns chicletes, sobrar dinheiro. Não, os caras põem lá em cima, né? E tudo bem, é uma experiência. Mas cuidado para não vender abaixo do custo. Acho que esse é um ponto chave. Oi, Baiar. Ô, Maurício, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é o seguinte, você não vai me passar a conversa aqui que você comprou no Magazine Luiza, que eu sei que seu tempo é do MAP. Então, esse é o primeiro Não, o MAP era aqui em São Paulo. Em Franca não tinha chegado o MAP. Nem Magazine Luiza, era o armazém do seu Zé lá. O outro é o seguinte, voltar ao preço de reserva. Essa questão de o preço é dado pelo mercado é verdade, mas aqui é onde economia e administração se juntam com o marketing, porque como é que você foge dessa armadilha? Se você criar quanto mais comparável, quanto mais igual você se tornar dos concorrentes, mais esse preço vai ser igual para todo mundo. O único jeito de você tentar escapar disso é se você construir uma identidade própria e você puder deslocar esse preço desde que tenha público ali que perceba essa diferenciação sua
e tenha poder econômico para comprar essa diferenciação. Então, essa conversa é importante entre as áreas de gestão, porque o preço dado pelo mercado é uma influência muito forte e as famílias, se perceberem que as escolas são todas iguais ou pouco diferentes, o critério a ser usado é o critério preço. Exatamente. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Segundo fator... Passou, Baia? Isso. Aí. Segundo fator importante, aí, o fator externo, né? As comparações que o seu cliente tem com outras escolas no seu contexto competitivo. Mesmo as cidades pequenas, hoje, costumam ter pelo menos 5 escolas competindo ativamente por aquele mercado. Mesmo escolas com menos de 100 mil, cidades com menos de 100 mil habitantes, cidades com 50 mil habitantes, já está tendo ali 3, 4, 5 escolas, né, disputando o mercado. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas escolas que a gente contabiliza na pesquisa de alunos novos, até 50 outros concorrentes, né? Quer dizer, a comunidade que trouxe alunos novos para a nossa escola nos comparou com até 50 outras escolas diferentes, né? Lógico, você não concorda com todos ao mesmo tempo, mas, de certa forma, parcialmente, com cada um deles. E aí a concorrência oferece também os seus preços e acontece igual o Baia comentou com o cafezinho. O que você imagina aqui? Cada barra dessa aqui é uma mensalidade de uma escola diferente. Então, nós temos nesse mercado as escolas que estão cobrando 580, 765, as escolas de preço mais baixo, aqui em São Paulo, 500 a 700, 800 reais, é um ticket médio de uma escola já num custo mais baixo, né? Aqui nós estamos falando de uma média mais geralzona, Fundamental 2 e tal. E você tem um grupo mais mediano aqui, de 1.500 ali até uns 1.700, e temos as escolas um pouco mais caras nesse contexto. Aqui são dados reais, pouco defasados no tempo, para a gente não expor nenhum cliente. Mas você tem ali, é importante de perceber a coerência que existe aqui. E aí, onde é que você se posiciona? Se a sua escola começa a congelar, a reduzir preço, às vezes você fica pensando assim, eu vou trazer alunos das escolas mais caras para a minha, mas talvez o seu cafezinho está começando a ser comparado com o café da padaria e não mais com o café do balcão do hotel. Ou com o café da cafeteria mesmo, do meio ali, né? De uma casa do pão de queijo, por exemplo. Né? Está ali tentando falar nomes aqui mais conhecidos em vários ambientes do país. Então, você passa a ter, talvez, uma descaracterização daquilo que você oferece como serviço. Se você trabalha com preço mais baixo, você está comunicando uma qualidade um pouco mais baixa também. Não estou dizendo que isso é sempre ruim. Em algumas situações, a gente trabalha o reposicionamento de mercado para baixo. É claro que isso tem que ser acompanhado de uma estratégia de custo. Mas, às vezes, a gente trabalha também com reposicionamento de preço para cima. Eu já atendi clientes que vinham perdendo alunos para escolas mais caras. E a dona da escola vinha reduzindo o preço para torná-la mais atraente. Não era um bom caminho. E quanto mais ela reduzia, mais a percepção das famílias era de que a qualidade estava caindo. E a família buscava uma escola melhor e partia para um concorrente mais caro do que o nosso cliente. Nesse caso, a gente fez uma repaginada na escola e um reposicionamento de preço para cima. Em tempos de pandemia, é mais ousadia ainda querer reposicionar para cima. Os tempos são bicudos, mas cuidado para não descer mais do que o razoável, porque você pode comunicar não uma adaptação aos tempos, mas sim uma perda de qualidade, e muitas famílias que têm uma situação que permite ainda pagar um pouco melhor, vão junto mudar para uma escola mais cara. Então, o preço comunica a qualidade. Essa é uma expressão que tem que estar sendo considerada na mente do mantenedor, do diretor, na hora de tomar essa decisão. Esses fatores, eles não têm uma linha, não é uma fórmula matemática para chegar no preço ainda não. O que a gente tem são peças de quebra-cabeça. O fator interno dos custos, a questão das famílias e os fatores externos dos concorrentes. Vamos considerar globalmente esses 3 itens para depois tomar uma decisão mais coerente, mais consistente
sobre quanto nós devemos reajustar as nossas mensalidades. Terceiro fator, o orçamento familiar. Aquilo que a gente está pensando aqui, a qualidade da rolha, né? O quanto que esse pessoal aguenta. Tá? No IBGE, você pegar lá o PNAD, né, aquela pesquisa nacional de amostras de domicílio, ele faz lá uma distribuição de como é o orçamento familiar de uma família brasileira. Né? Então, lá, habitação, transporte, alimentação são os 3 itens de maior investimento das famílias, de maior despesa das famílias. O consumo está concentrado, mais da metade do orçamento familiar de um brasileiro está entre habitação, transporte e alimentação. E a educação é uma parcela importante, está entre as 6 maiores ali, né? Junto com saúde, ela divide esse 5º ou 6º lugar, e é 4%. É importante, isso, se você pensar, tem uma relevância muito grande em termos de PIB e tudo mais, mas isso ainda é uma realidade do brasileiro como um todo. E boa parte dos brasileiros tem os seus filhos em escola pública. Então, a gente acha que tem uma outra medida mais interessante. Lógico que a gente não quer ter a pretensão de ter uma amostra tão bem elaborada como a do IBGE, mas na nossa pesquisa de alunos novos, que a gente realiza anualmente com famílias que mudaram os filhos de escola, e aí a gente tem alguns milhares de famílias todos os anos respondendo esse questionário, 3.000, 4.000, 2.000 famílias, mais ou menos, nessa faixa. Acho que o ano que vem vai ter uma demanda maior por isso, porque há uma dança de cadeiras entre as escolas. A gente já percebeu que o orçamento familiar ele dedica mais ou menos 18% para a escola. Então, as famílias que têm os filhos nas escolas particulares, elas têm um orçamento familiar bastante diferente daquele brasileiro comum. Ele não gasta perto de 4% do orçamento com educação. Essa média esconde as pontas, né? A média de quem está com os filhos na escola particular está muito mais perto dos 20%. Ou seja, o gasto com a escola é um dos principais gastos da família que tem o filho na educação, na escola particular. Ele compete bem de perto com a habitação, com o transporte, com a alimentação, e em muitas famílias, educação, você tem 2, 3 filhos, chega a ser o item mais alto, ou pelo menos o segundo maior item no orçamento familiar. Então, isso é importante a gente ter clareza, fazendo um contraponto às ideias que eu falei antes, de que também não estamos em tempo de poder pressionar o orçamento familiar. Não temos folga no momento para falar, não, vamos dar logo uns 10%, porque com 10% cabe muita coisa no meu orçamento. Eu reformo a quadra, dou uma melhorada na fachada da escola, posso investir em tecnologia. Se eu der 10% de aumento na mensalidade, meus problemas vão ser bastante minimizados. Talvez a família não aguente um tranco desse tamanho em situações de crise, porque você está dando um aumento numa das maiores fatias do orçamento familiar, e isso vai ser muito sensível para as famílias. Então, a gente está aqui se sentindo dentro dessa pressão, né? Como é que a nossa garrafa de espumante vai aguentar todas essas situações? Quer complementar, Baiano? Quero. Primeiro, falando um pouquinho das diferenças da pesquisa, né? Além do que você já falou, dos dados do IBGE, que considera todas as famílias, e inclusive nessa média, famílias que não têm filhos, né? Além daquelas que têm filhos e estudando em escola pública, tem aqueles que não têm filhos, então por isso essa média. Essa nossa, aliás, é uma pesquisa que a gente faz todo ano, né? E as escolas podem adquirir esse serviço no início do ano, com famílias de escolas privadas e que, logicamente, têm filhos em idade escolar em escolas privadas. Então, esse é um dado mais próximo da realidade das pessoas aqui. E outro complemento que eu queria fazer, para a gente prestar atenção nessa imagem da rolha, e isso que o Maurício falou, muitas escolas fazem agora, nesse período de matrícula, promoção de vendas. O que é promoção de vendas? É dar um desconto na matrícula, né, no valor da matrícula, né? Ou então parcelar esse valor inicial, ou seja, facilitar a entrada. Isso dá para a gente ver aqui uma analogia ao desenho da rolha. Então, ninguém vai escolher uma escola pela escola dar 10, 15, 50% no valor da matrícula, ou por parcelar a entrada. Esse não vai ser um critério de decisão, mas pode ser um critério de acelerar a decisão,
que é justamente, se eu colocar a rolha no lugar correto, facilita a entrada, né? Às vezes, se eu não der nenhuma condição, nenhum benefício, vai ser mais difícil de eu conseguir encaixar, de ter a entrada de alunos. Então, a ideia dessa promoção de vendas nesse momento é essa, é apressar e facilitar a entrada de alunos, mas não é critério para as famílias escolherem. Então, cuidados com benefícios muito grandes também nessa hora de promoção, porque às vezes você vai trazer pessoas para a escola que depois não vão conseguir pagar a mensalidade. Muito bem. Aliás, a campanha de matrículas vai ser tema de uma das próximas lives aí, né? Antecipando um pouco os próximos capítulos, a gente entende também que uma boa estratégia de campanha de matrículas em tempos de pandemia aí, também faz uma diferença muito grande. E aí a gente trata do processo de compra das famílias, onde a promoção tem um papel fundamental, especialmente no momento da decisão, quando a família já percorreu uma certa trajetória na escolha. Isso. Muito bem. Para passar adiante, Baia, acho que vou devolver para você, porque a pergunta que não quer calar, acho que todo mundo que está aqui, hoje nós já passamos de 150 escolas aqui juntos, né? Eu acho que a resposta que eles querem é quanto que eu devo reajustar. Isso. Então, vamos passar um pouquinho por cada um desses 3 pontos, com dados um pouco mais efetivos e tentar trazer mais para a realidade das escolas que estão nos assistindo. Começa por você falando aí da economia. Isso. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar números agora nessa discussão conceitual toda que a gente já elaborou, né? Muito bem. Em termos de índices inflacionários, a gente tem uma porção de índices, né, no nosso país. Quais são os mais relevantes e o que importa mais para a gente? Então, o primeiro deles é o IPCA. Por que ele é importante? Porque ele é a inflação oficial do país. É através dela que o governo ele norteia as políticas monetárias. Então, ele define a taxa de juros Selic com base no controle da inflação ou não. Segundo o último boletim Focus, que é um boletim de expectativa de mercado, né, que o Banco Central faz, ouvindo todos os stakeholders, os players da área, né, a inflação oficial para 2020 é de 1,61. Então, esse é um primeiro dado que a gente vai guardar aí. Outro dado importante, pelo menos aqui para nós, em São Paulo, normalmente a convenção coletiva dos professores e os funcionários administrativos acabam indo junto, composto por uma média desses 3 índices, o IPC, o INPC e o ICV. Esse último ICV é calculado pelo DIEESE. Acontece que e aí tem uma média desses índices, né? E entre os sindicatos é negociado ganho real ou não, né? Acontece que um desses índices ele foi descontinuado pelo DIEESE, o ICV, agora em março por causa da pandemia. Eles têm um comunicado oficial que eles não estão mais apurando esse índice. Por isso que se você for ver lá ele está 0, mas não é porque ele está 0 porque ele foi 0. Ele está 0 porque ele não está sendo apurado mais. E o DIEESE já anunciou que, mesmo depois da pandemia, ele vai reformular esse índice. Então, a gente ainda não sabe como é que isso vai ficar, mas se a gente considerar só esses outros 2, o acumulado desses 2, dos últimos 12 meses, está dando 2,5. E outro índice importante que a gente tem é o IGPM, que pelo mesmo boletim Focus que eu comentei no IPCA, ele está projetando para 2020 9,14. A expectativa do mercado é essa. E esse é um índice muito utilizado para reajuste de aluguel e talvez alguns serviços. Ok, com essa salada toda aqui, o que a gente faz? Faz uma média, escolhe um, sorteia, né? O que é melhor fazer? O melhor fazer é você olhar para os seus custos e perceber o quanto que cada um desses índices influencia nos seus custos. Por exemplo, a folha de pagamento. Nesse meu exemplo aqui, eu
assumir que a folha de pagamento compõe 55% dos custos totais. Então, se for isso mesmo, 55% vai ser impactado pelo quê? Por esse aqui. Então, eu tenho 55 que vão sofrer pelo menos 2,5. E assim por diante. Aluguel. Aluguel representa, por exemplo, 8% dos meus custos. Vai ser impactado pelo quê? Pelo IGPM. E aí você vai elencando, né, as tarifas públicas e tudo mais, né? Os tributos. Os tributos vão ser impactados pelo quê? Aí é recursivo, né? Provavelmente, quem está no Simples, o que vai fazer o tributo subir? O reajuste que você der. Porque vai aumentar o seu faturamento, né? Se você mantiver o aluno, aumenta o faturamento. Ou você vai mudar de faixa, ou pelo menos o valor vai subir, a alíquota talvez se mantenha. Então, outra análise vai fazer, e assim por diante você vai fazendo uma composição tanto dos índices quanto dos custos. Então aqui a gente já começa a ter patamares para decidir. Outra questão, então esse aqui a gente olhou a questão interna dos custos, né, e a influência da política econômica e da realidade econômica do país, e depois a gente vem para a expectativa do mercado. Muitos de vocês responderam a enquete que a gente fez, teve uma participação muito grande de escolas, que a pergunta feita era: qual é a sua expectativa de reajuste? Quanto você está pensando em reajustar a sua escola? E havia faixas nessa pesquisa, e dá para distribuir as respostas numa curva normal, com a cauda direita aqui um pouquinho mais levantada, né? Que é o seguinte: a maioria das escolas está pensando em reajustar entre 3% e 5%. Existe algumas nessa enquete que pensam em fazer 0 de reajuste ou menor que 3%, e também tem um segmento, esse segmento à direita maior do que esse segmento aqui à esquerda, que pensa em fazer mais de 5%, até 7%, um pouquinho maior. Mas a maioria deve ficar aqui entre 3 e 5, segundo essa nossa enquete que nós realizamos com escolas privadas do Brasil todo. Você quer complementar, Maurício? Que aí tem a outra parte também, né? Eu acho que a única coisa que acho que é bom de dar um toque é que essa curva está um pouquinho mais deslocada, então um pouquinho mais para a direita, como você colocou. A curva normal ali, depois o -1 ali, para ninguém pensar que está no -1 ali, é algo razoável, está, né? Bem distante da razoabilidade, e eu sou bastante enfático que o 0 e que o 1, que o abaixo da inflação, também é um risco muito grande. Você vai mais consumir margem do que realmente ter vantagem em termos de retenção ou captação de alunos. Não vou esticar muito, não, para não ser repetitivo. Baiar ficou mudo, então vou dando sequência aqui, né? O outro é a coerência interna. Vamos pensar no orçamento familiar. E aqui, uma das questões que a gente trabalha na Alabama é a coerência da sua tabela de preços, né? Muitas vezes a escola vai, ou por arredondamento, ou porque introduz em algum segmento alguma inovação e aumenta aquele custo, a tabela ela vai tendo degraus. Entre o infantil e o fundamental 1, existe um degrau de preço. Entre o fundamental 1 e o fundamental 2, um segundo degrau. Entre o 2 e o médio, um terceiro degrau. E aí o que acontece? Em termos de orçamento familiar, de vez em quando a gente recebe aquela informação do tipo: mas, nossa, a mensalidade da escola subiu 40% esse ano. E aí a escola tem que dar aquela explicação dizendo: não, a gente subiu 5%. É que o seu filho saiu do Fundamental 1 e agora ele está indo para o 6º ano, Fundamental 2. Então a carga horária é maior, a hora-aula é maior, os custos da escola são mais altos. Aí o sujeito responde para você: então, mas no meu bolso subiu 40%. E eu não aguento. Eu pagava R$400 e agora você está querendo me cobrar quase 600. Não dá para mim. E aí há uma pressão sobre descontos
em cada passagem de segmento, né? Então, a tabela de preço tem que ter uma coerência interna. A gente tem que pensar o quanto que a gente é capaz de acompanhar a família na capacidade de pagamento. Tabelas com uma distância muito grande, por exemplo, acontecem quando a escola quer criar um subsídio no infantil, na expectativa de ampliar, por exemplo, a base de alunos. Então, a minha mensalidade, normalmente, lá no ensino médio, ela é R$1.000, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar R$300 no infantil. Vou deixar bem baratinho o infantil, para ter bastante aluno, e esses alunos vão depois alimentar toda a minha escola lá adiante. Eu gosto de falar da imagem da piracema e do que as represas têm que fazer para que os peixes consigam subir o rio para fazer a desova. Ela tem que construir esses degraus. E esses degraus não podem ser muito altos. Se for muito alto, o peixe não consegue pular, né? Não consegue subir e não consegue acompanhar aí o seu percurso até o momento da desova. Então, muitas escolas, quando fazem esse subsídio no infantil, elas criam degraus muito elevados. Então, o que acontece? Se a família entrou pagando R$300 na educação infantil, daqui a 10 anos, será que ela vai conseguir pagar R$1.000 no ensino médio? Né? Provavelmente não. O que a gente já percebeu é que, quando a tabela entre o infantil e o ensino médio, ela está dobrando de preço, ela está chegando em 90%, eu já começo a ter uma pressão muito grande por descontos na parte de cima. Então, esse subsídio que eu fiz lá no infantil, na expectativa de ter um retorno no Fundamental 2 médio, ele se perde, porque a família não tem capacidade de pagamento. Aquela família que eu consegui atrair por um preço baixo não é a família que consegue chegar até o final. Ou num outro raciocínio. Não, Maurício, aqui a gente tem famílias com boa capacidade de pagamento. Eu ponho 300, mas elas seriam capazes de pagar 500, 600 reais tranquilamente. Então, o raciocínio é, por que você cobrou 300 se você poderia ter cobrado 500 ou 600? E ter uma margem melhor, e ter uma escola com investimento, ter uma escola remunerando outros serviços. Você poderia entregar mais qualidade por um preço adequado para essa família. Por que você está servindo um cafezinho de R$1,50 para aquele cara que o preço de reserva, a expectativa dele era pagar um café de R$6? Ele estaria disposto a sentar e pagar 6. Está pagando R$1,50 porque é o que tem. Muitos de nós estariam dispostos a pagar R$5 num café e muitas vezes tomam um café de R$1,50 porque é o que tem, né? É o que está na padaria lá. Você chega lá e pede um café. Não tem muitas opções. Em muitas cidades a gente percebe isso. O Alfredo já atendeu numa cidade uma escola que tinha uma política de desconto muito agressiva, tinha preços muito baixos, estava com problema orçamentário e atendia a elite da cidade. Fazendeiros, políticos, empresários da cidade. Foi só mudar a política de descontos, trazer o ticket médio mais elevado, resolvemos muitos problemas da escola, né? Porque as famílias tinham capacidade de pagar. Mas internamente, quando você pensa a sua tabela de preços, pense nos degraus que a família tem que pular. Evite degraus muito elevados, degraus de um segmento para outro, pular 40%, dificilmente a família vai ter capacidade de dar esse salto. Se ela tem capacidade, ela poderia estar pagando mais no degrau anterior. Se ela não tem, você não está conseguindo rentabilizar o subsídio que você ofereceu. Você ofereceu um preço baixo e lá adiante vai ser pressionado para dar desconto ou vai perder esse aluno porque não vai ter capacidade de pagar. Assim, a gente fechou os 3 fatores aí, né? Fator interno de custo, fator externo concorrência e a capacidade de pagamento das famílias. Muito bem. Com esses 3 elementos em mente, você pode chegar à sua decisão de preço, que a gente não vai fazer uma recomendação cravada, nós temos situações absolutamente distintas, isso é caso a caso que se faz, mas a minha recomendação é não caia em 2 armadilhas. A primeira, congelamento. Não convém. A segunda, guerra de preços. Leiloar a sua escola junto com o concorrente, né? Eu vou estar dando tanto, eu vou dar mais, eu vou dar mais. Esse tipo de atitude costuma ser muito mais tiro no pé do que realmente uma estratégia bem sucedida. Sinta o aroma do ambiente, perceba a temperatura do momento, tome um cafezinho, deguste o resultado da sua decisão e deseja sucesso para as escolas que estão
nos acompanhando. Eu acho que todas elas, conseguindo decidir melhor, faz um bem coletivo para o mercado como um todo. Volto àquela metáfora do trânsito. Num ambiente onde todo mundo dirige bem, menos acidentes acontecem. Num ambiente onde todo mundo está desesperado, todo mundo sai com o carro amassado e, às vezes, machucado. Então, vamos cuidar para que as nossas escolas tenham gestões coerentes, consistentes, bem refletidas, porque assim a gente consegue manter também a qualidade do ensino. Com isso, vamos abrir para as perguntas, para os comentários. Acho que o Alfredo também já está aí nos bastidores fazendo isso. Eu vou, só um pouquinho, Baiar. Eu estava, enquanto você falava, Baiar, vendo um pouquinho no chat, não sei se é isso que você ia dizer, mas alguém pedindo o PowerPoint, pedindo a apresentação, etc., né? É isso que eu ia falar. Tá, então tá bom. Está aqui nessa página de contato, tem esse número de WhatsApp, o 971-516-894. Manda uma mensagenzinha para esse número e que a gente vai enviar para você os dados e já coloca você na nossa base de divulgação também, caso ainda não estejam, né? E podem repercutir isso também, a gente quer aumentar essa comunidade. Isso, então... Vou deixar você falar do Prêmio Top para não monopolizar muito. Mas era isso mesmo, assim, muita gente pedindo a apresentação, a gente envia o PDF da apresentação, basta você mandar um alô, um recado para essa nossa central de atendimento, dizendo, sou fulano de tal, da escola tal, gostaria o PDF da live de hoje. E aí nós enviamos, né? E também a gente pede a colaboração de vocês, né? Para quem não votou ainda, muita gente já votou, nós estamos concorrendo no Prêmio Top Educação, da editora Segmento. Então, depois eu até vou colocar no chat o link, né? Você clica aqui, tem diversas categorias, você não precisa votar em todas. Nós estamos concorrendo na categoria de consultoria. Se você puder nos prestigiar lá, a gente agradece. Eu não vi, eu estava compartilhando, viu, Maurício? Eu não vi o chat, então se você ou o Alfredo puderem dar uma olhada e ver se já tem alguma pergunta aí, tá certo? Tem várias perguntas. Eu queria só também reforçar que todo mundo que colocou o e-mail já no chat, a gente vai mandar também a apresentação por e-mail, tá? Pode pedir pelo chat, que ele fica gravado. Pode colocar lá no PowerPoint lá do... Baiar, eu estou vendo o seu PowerPoint, você gravando em PDF. Salvando aí direitinho, Baiar? Deixa ainda na tela. Justamente por isso. Espera aí, deixa eu salvar aqui. Tá bom. Tá. Senão as pessoas não recebem, né? Tá bom. Bom, uma das primeiras perguntas que ficaram lá para cima foi do Colégio Planeta, e é uma preocupação que está sendo de muita gente. O que podemos oferecer para essa turma, principalmente da educação infantil, que está atravessando esse período junto com a gente, e, de repente, nós vamos falar de rematrícula e o que pode ser oferecido lá na frente. Que a gente vem discutindo com alguns dos nossos clientes. Então, são algumas vantagens. Uma delas, por exemplo, algumas escolas oferecem cursos de férias, tá? E aí, de repente, dar gratuitamente o curso de férias ou com 50% de desconto, lembrando que a situação de consultor é sempre muito, muito deliciosa, porque quando a pessoa faz uma pergunta para nós, a gente sempre responde a mesma coisa. Depende. Né? Então, o que acontece? Vai depender um pouco do teu mercado, teus preços e tua situação. Mas uma ideia para você raciocinar você tem cursos de férias em julho e janeiro. De repente, oferecer um grande desconto, oferecer esses 2 meses, você está, digamos assim, você está dando a vantagem de 2 meses assim, 2 meses que de repente aí você já cobrou durante esse período. Segunda coisa também de repente, você aplicar um índice de reajuste, isso é extremamente importante. Raríssimas vezes, como, de novo, depende, mas é muito raro uma situação onde uma escola não passa reajuste e a gente vê isso com bons olhos, mesmo que seja 2, 3, 4, 5%, porque isso tem um efeito cascata. Daqui para frente, você perdeu aquele índice de reajuste, tá?
e muitas vezes o diretor pensa da seguinte maneira: eu não vou reajustar e vou tirar desconto. E depois você não consegue tirar o desconto com o mesmo efeito que esse aumento poderia ter sido dado, tá? Então, mas de repente você pode dar uma condição especial no mês de janeiro, fevereiro e março, ou só no mês de janeiro, um desconto especial, ou para esse pessoal que atravessou esse período com a gente, que está pagando até o final do ano, o preço é reajustado, mas para eles é aumentado o desconto, tá? Tudo isso tomando muito cuidado, tá ok? Por quê? Alunos do Fundamental 1, Fundamental 2, o que acontece? Eles não têm necessidade tanto, as aulas foram dadas, foi dado virtualmente, foi dado online, foi prestado o serviço. Muito cuidado para caracterizar, até diferenciar berçário de crianças de 1, 2, 3 anos, de crianças de 4 e 5 e depois do resto da escola, ok? Tudo bem. Eu quero complementar um pouco esse raciocínio do Alfredo, de que muitas vezes para a escola bonificar essa lealdade das famílias, o serviço extra, ou um uniforme, ou um desconto de material, de coisas que você tem no seu estoque ali, né? Bonificações desse tipo podem ser muito interessantes, porque você está entregando aquilo que te custa, né? Então o uniforme me custa 30 e eu estou dando um uniforme, né? Mas o uniforme tem o preço de 60 na tabela. Então a família está recebendo 60. Há uma diferença entre o quanto te custou entregar aquilo e o valor percebido por quem recebeu aquilo. Então, bonificar com serviços, com produtos, com coisas, pode refletir num valor percebido pela família sem te onerar tanto. É melhor do que abrir mão de receita. Aproveito para responder um pouquinho, e talvez já passar para o Bayar, a questão de reajustes diferentes para alunos atuais e alunos novos, ou alunos que continuaram com a gente e outros alunos. Como reajuste, acho um pouco complicado, como desconto pode ser considerado, e aí pode ser avaliado se é melhor dar isso num desconto do ano todo ou concentrar esse desconto numa mensalidade inicial, como, por exemplo, na matrícula ou num primeiro mês, para que você também não tenha a família, o orçamento se acostumando àquele valor. Acho que o Bayar pode complementar essa resposta. Maurício, eu gosto bastante dessa ideia de você concentrar, em vez de você, por exemplo, se você for dar um reajuste de 4%, ao invés de você dar esse benefício para aqueles que permaneceram fiéis a você, 4% todo mês ao longo do ano, e aí quando você for reajustar no ano seguinte, essa família vai perceber um reajuste muito maior, porque ela está 4% abaixo, e aí se você reajustar 5%, ela vai perceber quase 10%, né, de reajuste. Então, eu prefiro que você concentre, você pega lá, 4% todo mês vai te dar quanto? Vai te dar 50%. Abate na mensalidade de janeiro, por exemplo. Por quê? Porque o preço, quando você for reajustar 2022, vai estar igual para todo mundo, e o benefício que a pessoa vai receber, ela vai ter uma sensação de ter recebido um benefício muito maior, porque ele vai vir tudo de uma vez e ainda mais próximo no tempo. Ela vai perceber mais rápido esse benefício e num valor, em termos de emoção, sensação maior. Então, eu gosto mais disso. E eu gosto muito da bonificação. Quer dizer, talvez em vez de você dar R$500 em desconto perdendo a mensalidade, dê de graça um curso de R$700, né? Porque o curso que você dá, que a família entende que ela pagaria R$700, né? Você, na verdade, te custa menos de 300. Então, isso, para você, é muito melhor. Você pode até negociar com seus professores de extracurriculares, que, olha, por esse período todo eu quero fazer um desconto de lealdade, vou pôr 2 em cada turma aqui. As escolas maiores conseguem isso com mais facilidade, né? Vai me dar uma cota aí para a gente manter o barco com todo mundo. Então, alguns alunos que não cursavam futsal vão entrar por um desconto de lealdade. Algumas meninas vão fazer vôlei por desconto de lealdade. O balé, a mesma coisa. O judô e assim por diante, você consegue também compor
uma carteira de benefícios para entregar àqueles que foram leais e que andaram de mãos dadas com a escola nesse período de dificuldades. Ô Maurício, deixa eu pegar uma das... Estou invertendo a ordem aqui, né? A Lúcia perguntou aqui, ó, devolução financeira para turmas dos maternais será obrigatória ou haverá alguma condição especial para as escolas? Os valores são altíssimos para devolver. Provavelmente, assim, obrigatório não vai ser, mas essa forma de compensação, eu estava discutindo isso com uma escola cliente outro dia. Realmente, então, digamos assim, a escola parou em março. Aí ficou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vamos considerar aí 6 meses de paralisação. Quem continuou pagando, esse é um valor que a pessoa pagou e, digamos, ali no berçário, no material, não recebeu o serviço, mas ela continua com você. Ela tem um crédito. É muito melhor você devolver em serviço, porque essa família está te mostrando que ela quer continuar contigo, ela está te ajudando, e você vai ter aluno ano que vem, que mesmo que esse valor você vá prestar serviço e vai entrar muito pouco, mas alguma coisa vai entrar, porque ele não tem um ano inteiro de crédito. Ele tem aí metade do ano do crédito. Então é como se você tivesse um aluno a mais que você deu um desconto de 50%, mas ele te ajudou muito aqui. Então eu acho que mesmo nesses casos, né, onde as famílias ficaram com crédito, ainda assim é uma vantagem, porque ele está mostrando que quer continuar com você e vai ter uma entrada, ainda que menor. Se uma turma já tiver completa, é mais um aluno naquela turma que ainda está te pagando um pouco. Então, isso eu acho que pode ser considerado uma vantagem, sim. Baia, só completando, em uma das lives anteriores, talvez eu acho que numa das nossas primeiras lives, nós comentamos a respeito de um banco de horas. Né? Isso ainda em março, abril, das escolas começarem a trabalhar meio que numa ideia de banco de horas. Algumas escolas já fizeram isso. E aí o que acontece? Nós estamos oferecendo para clientes, porque quem está no berçário, muitas vezes, mesmo ano que vem no mini maternal, ele precisa de um período integral. Então eu consigo manter o meu aluno no período normal, me pagando a parte do período normal, tá? Lógico, eu vou ter uma diminuição da minha receita, eu abro mão de uma parte do integral, da alimentação, e principalmente aquela família que atravessou esse período com você não vai se sentir a otária, porque um dos problemas principais vai ser na hora que as festas infantis poderem voltar a acontecer. E aí todos os pais se encontrarem na festa de aniversário lá de 1, 2 anos do Fabinho, do Júnior, da menina, e aí de repente um comentar, eu tirei da escola e economizei 6 meses, você ficou, você pagou e agora a gente está na mesma situação. Então isso as escolas têm que quebrar bastante a cabeça. Quem só tem educação infantil, essa é uma briga que a Alabama tem há muito tempo, porque ela é muito útil para todas as escolas, mas a gente vive em um mercado que isso não é muito fácil, de ter parcerias, principalmente parcerias com escolas que têm até o ciclo completo. Aquela escola, a escola que tem o ciclo completo, até o ensino médio, se ela usar a cabeça, ela pode ter lá 3, 4, 5 escolas parceiras fornecedoras de aluno para o primeiro ano. Tá? E aí o que acontece? Ela pode gerar um benefício, um desconto especial para o seu aluno que está com idade de 5 anos, por ano que vem, por ele ser seu aluno. Tá? Então, o que acontece? Você vai gerar um benefício, ele vai para uma outra escola, ele vai mudar porque o teu ciclo termina, a tua escola termina no infantil, né? Só é de educação infantil, e aí do primeiro ano para frente ele ganha um desconto por ter ficado na sua escola. Você fortalece os vínculos. Tá? Então, ter mais essas parcerias, ter mais essa proximidade. Existe uma concorrência? Sim, existe. Mas é momento, talvez, muito mais da gente pensar, se unir, de repente, para ter uma sobrevivência melhor para todos. Bem, eu vi algumas perguntas aqui. A Gislaine falando sobre a proposta para os alunos do infantil, né, sobre devolução de dinheiro.
Eu colocaria bastante obstáculo a devolver dinheiro vivo. Eu tentaria na linha do... nós temos obrigações com funcionários, com fornecedores, entendo. Posso transferir seu direito para uma outra família, mas seria bastante resistente a fazer uma devolução em dinheiro. É claro que se a pessoa ou vai assumir a perda ou ela vai judicializar a questão, isso vai ficar lá para adiante, mas do ponto de vista de negociação, eu insistiria bastante em ela transferir esse direito para outra pessoa, algum amigo, algum vizinho, algum parente, se ela não está mais na cidade, qualquer coisa assim, mas resistiria bastante, porque você tem outros envolvidos com a escola, outros stakeholders aí, que também merecem um pouco dessa situação, e é uma situação de pandemia, de força maior, tentaria firmar a posição nesse sentido, especialmente se você não tem disponibilidade mesmo, é o que a gente deve procurar fazer. Você entrou uma outra questão sobre descontos. Eu acho que a gente poderia pensar também num tema de live só descontos, porque a política de descontos ela também tem muitos elementos e eu acho que do ponto de partida aqui nós já tratamos em anteriores, evitar descontos lineares, tem que haver critério para ser dado desconto, a lealdade seria um dos critérios a ser considerado, mas desconto linear, desconto para todo mundo, desconto de baseada, também é semelhante a congelamento de preço. São situações que muitas vezes, no impulso, a escola abre mão de receita e isso tem um impacto muito grande no orçamento, né? Às vezes você fala assim, mas é só 10% e é só para uma parte da escola. Gente, 2%, 1% da sua receita é muito dinheiro. Se você comparar esse 1% da sua receita com o que sobra realmente para a escola, isso é um impacto muito grande. E você não faz conta para comprar alguma coisa de 1% da sua receita, você não compra assim de qualquer jeito. E às vezes no desconto a pessoa dá uma vacilada e fala, não, então eu te dou mais tanto. Não. Cautela na concessão de descontos como ponto de partida para uma conversa, mas talvez mereça também até uma live completa só sobre política de descontos. Maurício, nós estamos já caminhando para o final, né? Estamos quase 1h30 de live. Eu queria resgatar uma pergunta que ficou para trás do Heraldo. Ele colocou, provavelmente, quando eu estava falando sobre os índices, né? Ele perguntou assim, e o índice de crescimento negativo do setor de serviços, especificamente a educação, é avaliado? Então, primeira coisa, Heraldo, a gente precisa diferenciar. Uma coisa é índice de preços. Os que são índices, esses de inflação, são os que eu mostrei, que eles regulam o valor da moeda como o meio de troca e como unidade de conta. Então, são aqueles que demonstram o poder aquisitivo da sociedade como um todo, o quanto que ele aumenta ou diminui de acordo com os reajustes de preço. Então, aqueles são índices de preço. Esse índice que você está falando, provavelmente, é o índice de atividade econômica, que mede o quanto que determinado setor produziu, contribuiu para o PIB. E se aquele determinado setor encolheu ou então cresceu. O setor de serviços ele foi um dos mais impactados com a pandemia, ele caiu muito, ou seja, mas por quê? Muito por causa do setor de transportes, setor de transportes foi o que mais impactou nesse crescimento negativo, e o setor de alimentação, porque essas atividades paralisaram. Então, essas duas atividades foram as que mais fizeram com que esse setor de serviços ficasse negativo na sua geração de valor, na sua produção de bens e serviços, né? O setor de educação ele caiu, mas não foi tanto, porque as atividades regulares elas permaneceram. O que aconteceu é que as famílias ficaram com menos renda e aí cancelaram, trocaram por outros serviços menores, não pagaram, pediram descontos, né? Mas isso não é índice de preço, isso mede a atividade do setor e quanto que aquele setor atrai de todos os recursos disponíveis na sociedade. Eu queria aproveitar e retomar também duas perguntas que ficaram para trás. Essa live eu estou gostando porque estão boas as perguntas. Eu abuso, eu respondo duas porque eu deixo o Maurício Baiar falando, então depois eu fico mais também nas perguntas. Uma foi do Sterci, que ele pergunta a respeito de reajuste distinto entre alunos antigos e alunos novos.
tem que tomar um cuidado, porque se eu tenho um aluno novo entrando no terceiro ano e um aluno que me veio do segundo para o terceiro, a princípio, o contrato ele tem que ter o mesmo valor de prestação de serviço, eu tenho que ter um preço meio que tabelado. Então, o que vai se trabalhar é o desconto, tá? Então, na verdade, por isso que a gente fala, toma muito cuidado, raríssimas vezes a gente viu já escolas que não reajustaram de um ano para o outro e essa ter sido uma boa ideia, tá? Você pode reajustar e depois você coloca como um desconto de pontualidade, você repassa esse desconto de alguma outra forma, e aí sim você pode diferenciar um aluno novo de um aluno antigo. E a Selma, ela perguntou a respeito de qual é a margem ideal dos degraus que acontecem entre um segmento e outro. Selma, a gente tem algumas pesquisas, a gente verifica que quando uma escola tem o segmento completo, todos os segmentos, de educação infantil até ensino médio, se o preço base é lá da educação infantil até o ensino médio, ele sobe em 100%, tá? Ou seja, eu estou cobrando R$500 na minha educação infantil e lá no ensino médio eu estou cobrando 1.000, a tendência é eu ter uma certa dificuldade desse pai atravessar a vida escolar com a gente, tá? Mas como grau de óculos, 80%, 70%, 80%, a gente vê isso... já a gente sente que as famílias conseguem atravessar sem grandes dificuldades. O que eu vejo, que eu acho que assim muitas escolas deveriam repensar, e é engraçado como eu vejo isso com uma certa normalidade, educação infantil fundamental 1 ter o mesmo preço, né? E aí você tem uma série de obrigações no fundamental 1 que você não tem na educação infantil, e você pode subir o preço. De novo, vale a pena rever a nossa live, porque muitas pessoas viram e falam, eu coloco até o berçário mais caro, porque eu tenho que ter 3 funcionários. Ele está muito preocupado com o custo daquela turma, e aí o que acontece? Ele coloca o berçário mais caro, quando o cara vai para o mini maternal, ele diminui o preço. Então, você está segmentando um público lá no mini maternal, no berçário, que depois aquele pessoal vai ter facilidade depois um pouco de pagar. Mas talvez você esteja eliminando alguém que poderia estar entrando e que de repente ele poderia dar sequência. Tá? Então, bastante cuidado. Muito bem. Eu acho que nós temos que ir para o fim mesmo, está terminando aqui. Hoje nós estamos com um horário um pouco justo. Espero que a gente tenha contribuído mais um pouquinho. Em breve a gente entra com novos temas aí. A gente está só reforçando que nessa segunda série de lives a nossa expectativa é de fazer quinzenalmente, né, as nossas apresentações. Hoje foi uma exceção. Semana passada tivemos live e tivemos hoje de novo. Mas a nossa intenção é, a cada 2 semanas, ter essa oportunidade de encontro com todos vocês. Teremos alguns temas para adiante. Falaremos sobre campanha de matrícula. Creio que política de descontos, tem que discutir isso com o Baiarco Alfredo, mas eu acho que vale uma live também. Estamos falando sobre consolidação do mercado educacional. Então, dando um pouquinho de cenas dos próximos capítulos, acho que vem temas interessantes. Fiquem à vontade também para propor, usando o nosso WhatsApp, temas que vocês entendam ser importantes, a gente ganha sintonia nesse sentido. Para quem ainda perguntou sobre a apresentação, está aqui nesses contatos, todos que estão na tela, é fácil de você conseguir e a gente encaminha para você a apresentação, além do link do YouTube. Bom, me despeço por aqui, uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana, cuidem-se, sejam felizes. Abraço. Bem, eu quero despedir também, um abraço a todos, obrigado pela participação e quero reforçar o nosso canal do YouTube, então pode procurar lá Alabama Consultoria, tem os vídeos das lives anteriores e no início da semana que vem vai ter esse vídeo também. Se puder compartilhar esse vídeo, dar um like, se inscrever no nosso canal, é muito importante, ok? Muito obrigado, bom final de semana a todos. Alfredo. Gente, obrigado a todos. Fico feliz aí da gente ainda ser chamado de meninos. Né? A Alabama já tem 30 anos aí de história e há 30 anos atrás a gente era menino mesmo.
A gente se conheceu no berçário, né, Alfredo? Nós trocando chocalho lá. Quando a gente tinha 3 anos de idade. Por isso nós estamos fazendo esse empenho agora. Exatamente. Então, foi um enorme prazer. Ficamos felizes com a participação de todos. Esperamos ter ajudado. E lembrando também, depois, lá vou estar lá no link lá também da educação lá. Tá ok? Obrigado, um abraço a todos. Sextou.